Básica, manda bala. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Sport Show, seu novo programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu, Marcelo Lopes, 10º brasileiro a atravessar o Canal da Mancha, estarei ao lado, ao lado de Jorge, a nossa convidada. Como vocês já viram, Petrones faltou. Que beleza, hein? Bom, mas vamos terminar aqui. Junto comigo hoje está o professor, educador físico e treinador de futebol, meu amigo Jorge. Tudo bom, Jorge? Olá, Marcelinho, boa noite. Mais um prazer estar aqui presente. Nosso amigo... Cadê? Só Deus sabe onde ele se enfiou hoje. Só Deus sabe. Acho que ele foi fazer uma externa, né? Foi fazer uma externa. Acho que ele foi fazer uma externa. Acredito eu que ele tem ido fazer uma externa. Vamos ver. Bom, já vamos começar o programa desejando um feliz Dia Internacional da Mulher. Dia Internacional para todas as mulheres. Petrones pagou pensão, como é que tá? Você sabe... Foi fazer uma externa. Muito bem. Ele tá com uma história agora de MBA, né? Master of bordado, né? Guera, né? Uma coisa meio assim, mas tudo bem. Bom, pessoal, hoje no programa com a gente está aqui do meu lado a educadora física, profissional de educação física, com especialidade em natação infantil e gestante, atualmente gerente da Escola de Natação Mundo Azul, isso. Alessandra Toassa. Tudo bom, né? Seja muito bem-vinda! Grande Ale! Hoje o programa está em alto nível. Eu até gaguejei aqui no início, porque é muito título que essa nossa convidada tem. Né? Vamos lá. Você tá bem, Ale? Estou bem. Tá bem, tá melhor, né? Recuperada, Ale? Recuperada, praticamente 100%. Mas vamos lá. Um pouquinho nervosa, né? Não, mas normal. Fica tranquila, Ale. Estamos em casa, né? A ideia é poder contribuir um pouquinho. Agradeço Isso. o convite. Agradeço, Jorge. Obrigada pela descrição. É um prazer. Estamos em ótimo nível, né? E hoje, no Dia Internacional da Mulher, tinha que ser uma mulher. Tinha que ser uma mulher. A gente pediu até pro Mico vir antes. Fala, Mico, agenda. Isso aí, que bacana. Muito O bom. marketing funcionou bem, né? Funcionou, né? A nossa agenda está demais. Bom, Jorjão, o que nós temos no programa de hoje? Opa, só notícia bacana hoje, hein, Marcelinho? Vamos lá. Almir Júnior é prata no Mundial de Atletismo. Falando dele. Falamos, hein? Cravamos? Cravamos. Mandou bem. Muito Kobe bem. Bryant ganhou o Oscar. Muito legal essa aí. Muito Também legal. a gente tinha comentado, mas esse aqui era meio babado. Mas essa você também gravou. Playoffs da Superliga Feminina de Vôlei que começam. Só jogo bom. Copa do Mundo de 2018. Vamos conhecer mais duas seleções. Hoje ele não está aqui. Hoje ele não está aqui para defender a seleção do coração dele. Não vai. Né? Eu quero só ver depois aonde ele falou que essa seleção ia chegar. Olha, tem mais estrela que quartel, viu? Ele é louco. Viu? E vamos falar também time de futebol inova nos Estados Unidos. Essa é novidade para mim, hein, Marcelinho? Muito bom, nós vamos conhecer aqui também esse time novo do Los Angeles Futebol Clube. Legal. Pessoal, gostaria de agradecer a todos que interagiram durante esses dias pelo Facebook, Projeto Aqua Total. Meu muito obrigado. E fazer um convite, curtam a página do Projeto Aqua Total, como fizeram nesses últimos dias. Wilson da Silva, Bruno Monegato, Cileota, Vânia de la Guadia, Nelson Correia, Célia Soares, Rita Bossi, Marcelo Bastos e Daniel Bellini. Lembrando que este é um programa da Aqua Total, uma empresa que tem por objetivo proporcionar aos amantes e profissionais do esporte conhecimento e conteúdo, através de projetos educacionais que visam impactar a qualidade de vida da nossa sociedade. Para conhecer mais sobre os nossos projetos, visite o site www.aquatotal.com.br. Muito bom. Hoje tem clássico, é isso? Hoje tem, hein? Hoje tem clássico? Olha, vou te falar. Time da Dona Leila contra o time do
nosso querido ex-Juvenal. Muito bem, muito bem. Olha, porque o que está chegando aqui no meu celular da torcida palmeirense, Mentira. eu vou falar assim, pare, o jogo começa às 8h30. Assiste aqui o programa primeiro, viu? Isso. Assiste aqui o programa com a gente. Depois manda os comentários. Depois manda os comentários. Olha, eu vou te falar, tá demais, tá demais. Programa ao vivo. Jorge, vamos lá, vamos para o nosso ping-pong. Opa, vamos. Champions League, o que você achou aí Meu dessa Deus. primeira metade? Já temos 4 classificados, né? Só jogo bom, hein? Só jogo bom, né? Jogo bom, surpresa, mas também não fez muita diferença. Foi a derrota do City pro Basel. Jogou com o Guardiola, poupou, né? Porque a Poupou. gente precisa lembrar que a equipe do City é uma equipe pequena, de jogadores, elenco pequeno. Ele gosta de trabalhar assim, Com né? o baixo de jogadores. Mas normal, classificou. Paris Saint-Germain, o que eu falei para vocês? Eu avisei que ia cair. Eu chutei, eu cantei a bola. Falei que não ia conseguir. Pesou a camisa. Eu lembro que você falou aí, desculpa, eu lembro que você falou isso até lá em dezembro, né? Quando a Kika tava. Aqui E o você falou nosso que... querido. ele. Não dá, né? Ah, Ele achou que ia dar o PSG. Não deu. não deu. Jogaço ontem. Juventus de Tottenham. Jogaço. Time da Juventus. Vamos dizer que a camisa pesou. Em 3 minutos resolveu. Virou o jogo. 2 golaços. E o outro foi. O outro foi o Liverpool. O Liverpool também já estava a bola cantada. Tinha enfiado 5 lá na casa do Porto. Só administrou. Vários jogadores sendo poupados. Só levou o jogo na boa. 4 equipes muito fortes classificadas essa semana, Marcelinho. Vão dar muito trabalho, Não né? dá muito trabalho. Não dá muito Se trabalho. passar as favoritas semana que vem, só vai ter jogaço. Só jogaço depois. Chelsea, Barcelona. Barça. Barça, né? Sim. Sempre. Sempre Barça. Muito bem, muito bem. Bom, a gente vai ver mais pra frente isso aí. Vamos ver semana que vem a gente fecha os outros 4 e na Certo. sexta da outra semana tem um sorteio para definir os Para definir os confrontos. Muito bem. Retorno do basquete no E- Corinthians, né? Que coisa bacana, né, Marcelinho? Eu acho bacana. Eu acho bacana. Eu não só porque eu torço pro Corinthians, nós sabemos que a nossa convidada também torce pro Corinthians. Também. Acho que foi até por isso que o nosso amigo não veio hoje. Pode ser, tem jogo, pode ser. E eu acho que todas as equipes de futebol, as grandes, assim, acho que deveriam investir tanto no basquete, no vôlei, porque não é puxando o saco do Corinthians de novo. O Corinthians investiu no vôlei, tá dando um retorno bacana. Agora vem com o basquete, retorno bacana. 2 esportes super bacanas. Eu acho que... E vamos dar trabalho, porque eu tenho quase certeza que a gente vai subir, hein? Vamos estar ano que vem no As 2 SBT. primeiras rodadas o Corinthians ganhou por 1 ponto o primeiro jogo, depois o segundo jogo ganhou do Macaé por 10 pontos, e hoje faz o primeiro jogo, depois de muito tempo, né, de muitos anos, dentro do Parque São Jorge, contra a equipe do Brusque, lá no Vladimir Max, né? Isso. Eu acho que você tocou num assunto importante, porque é a história também, né? E a gente, assim, para fazer esse contraponto, o Palmeiras também já teve uma boa equipe de basquete. O Oscar começou jogando no Palmeiras, depois foi para o Sírio. Enfim, eu acho que esses times tradicionais, eu também gostaria de ver o Sírio, que também, vamos dizer assim, quando eu era, né, adolescente, eu vi muito jogo lá no Sírio, que era do lado de casa, e o Monte Líbano também. Também assisti muito jogo lá no Monte Líbano, lá na Rua da Gama, um ginásio bem acanhado. Mas, né, eu acho que fez toda essa história e a gente sabe que hoje o basquete está com uns valores muito altos, né? Então esses clubes não conseguem manter, mas se pudesse ser feita uma parceria, eu ia gostar muito de ver esses 3 times, pelo menos aqui de São Paulo, e outros espalhados aí pelo Brasil, que também com certeza, com certeza. Muito bom, muito bom. Gente, então hoje nós vamos falar muito sobre natação infantil, e vamos também falar um pouco também sobre gestante, né? Esse Dia Internacional da Mulher. Muito bom, né? Bom, Ale, né? Vou chamar de Ale, porque eu estou acostumado, né? Mas agora é a Alessandra Toassa, então fica um pouco difícil a gente... Não tem problema, vamos ver. Depois nós vamos checar o que aconteceu com a nossa luz. Mas conta um pouquinho pra gente, assim, um pouquinho da sua formação, para quem não te conhece. Bom, vamos lá. Eu sou educadora física,
me formei há algum tempo já, isso não é o caso, mas desde que eu entrei na área de educação física, eu sempre trabalhei com natação e sempre foi com natação infantil a minha grande preferência. Então, a minha grande paixão sempre foi criança, acabei me desenvolvendo nessa área, trabalhei há muito tempo com o Marcelo, né, como meu coordenador, mas passei por várias academias, até que eu cheguei na Competition, quando o Marcelo era meu coordenador, fiz todo o meu desenvolvimento na parte de educação física voltada para a criança. Então, fiz pós-graduação em pedagogia do movimento, busquei essa especialização. E fui trabalhando com isso, criando algumas estratégias, pensando em algumas possibilidades e fui entrando nessa área que realmente me motivou. Então, foi algo que realmente foi a minha escolha desde sempre. Depois disso tudo, acabei entrando na parte da gestação, né, da gestante, tive um convite para ajudar a desenvolver e elaborar, readequar um programa de gestantes, então acabei me especializando também na questão de gestantes. E com o decorrer dos anos, né, porque a gente vai tendo um pouco de experiência, tive a oportunidade de coordenar um grupo de natação, uma equipe de natação, né, de professores de natação, desculpa, e hoje estou como gerente na Escola Mundo Azul. Então, essa, de uma maneira geral, é o meu ciclo de vida profissional. Muito bom. Jorge, já temos alguém aí? Sim. Então vamos falar. Vai falando aí, Jorginho. Estão aqui com a gente no momento Priscila Ferreira, Daniela Lima, Márcia Martins está aqui, mandou um boa noite, fez um comentário aqui, respira, Lê, que fica tudo tranquilo. Obrigada, Márcia. Estou tentando. Daniela Lima Ferreira, boa noite, galerinha. Oi, Marcelinho e Alessandra, vocês combinaram a cor da blusa. Uhul! É muita sintonia, muitos anos na estrada juntos. Cecília Lopes também está aqui, mandando boa noite. E Camila Medeiros acabou de entrar aqui para assistir a gente, Marcelinho. Ela falou, eu vou de roxo. Eu falei, eu também. Então, eu sou daltônico, né, gente? Então, a gente consegue essa sintonia. Muito bom, voltamos à luz agora. Tinha derrubado tudo aqui, agora voltamos. Muito bem, gente. Ale, fala pra gente, qual a importância da natação infantil ou da atividade física para as crianças logo cedo? É muito importante a atividade física, né? Independente que seja natação ou qualquer outra prática esportiva. Na verdade, a prática esportiva ajuda no desenvolvimento motor da criança e no crescimento da criança. Mas, além da questão motora, nós temos ganhos cognitivos e emocionais. A gente consegue perceber crianças que praticam atividade física, né, que praticam, enfim, não só a natação, que elas são crianças mais tranquilas, que elas são crianças mais coordenadas, são crianças que, em geral, se sobressaem de se sobressaem de uma situação um pouco mais delicada, então ela tem uma sociabilização melhor, ela, em geral, convive melhor com a frustração, além de ter ganhos motores, né? A gente vai ter melhora na coordenação motora, melhora na atenção, que eu acho que isso é uma questão muito, muito importante, principalmente quando a gente pensa na parte da escola, da parte do ensino fundamental, do desempenho escolar. Isso. Então, a gente tem aí uma gama de benefícios. A gente consegue auxiliar o desenvolvimento e a formação do esquema corporal da criança. Então, ela vai associar todos os movimentos e todas as suas emoções e vai transformar isso como resposta através do seu próprio corpo. Então, a gente vê crianças hoje que têm pouca vivência motora, que ficam muito na frente do celular, de computador. Você vê crianças com menos tonicidade muscular, com menos conhecimento corporal, então não conseguem se expressar, não fazem o básico, né? Não tem o desenvolvimento das habilidades motoras básicas, que é o andar, o correr, o caminhar, o saltar, pular. Você vê criança que não consegue correr, né? Isso é tão... pra gente que, né, dos tempos de mais lá atrás, que brincava na rua, pulava corda, enfim, isso era tão normal. Hoje essas aquisições, elas estão cada vez mais deficientes. Se não são desenvolvidas, não são estimuladas, realmente as crianças ficam muito alheias a tudo isso
e ficam muito antenados, ficam super fáceis, têm uma habilidade muito grande com a parte tecnológica, mas não conseguem lidar com o próprio corpo e com as suas frustrações. Então, você vê criança mais intolerante, você vê criança que não consegue respeitar tantas regras porque vive num mundo mais solitário. Então, a atividade física, ela traz um ganho para a vida, né? Então, o que eu acredito, a gente não precisa ser o atleta, né? Mas nós temos que desenvolver nossas crianças, nós temos que estimular nossas crianças, temos que fazer com que elas pensem no corpo, entendam que o corpo foi feito para o movimento, né? Além de trabalhar outras áreas que são realmente, que eles hoje em dia têm já isso por essência, né? Você pega um celular, dá na mão de um bebê, ele já sabe fazer um movimento de virar, mudar de página, enfim, só falta escrever, né? Mas não escreve. Por quê? Porque as crianças hoje têm menos facilidade para fazer escrita, porque não tem um controle fino tão fácil, tão bem desenvolvido como a gente deveria ter. Então, acho que, de uma maneira geral, é isso. Muito bom, muito bom. Eu acho que é importante a gente ressaltar, né, que a prática esportiva, ela ajuda no desempenho escolar. Sem sombra de dúvida. E isso já existe vários estudos, um estudo muito recente da natação infantil, né, nesses primeiros anos. Ele ajuda a alfabetizar, ajuda a questão de ter vários ganhos a nível de desempenho escolar. Sem sombra de dúvida. Muito bom, muito bom. Ale, uma dúvida que muito frequente dos pais. A partir de que idade os bebês podem começar a nadar? Boa. Na verdade, assim, eu falei da atividade física de uma maneira geral, mas eu depois até queria falar um pouquinho da importância da natação na primeira infância, mas eu vou responder primeiro a pergunta. A partir dos 6 meses, em geral. Por quê? Porque é quando a criança já tem as vacinas básicas do calendário de vacinação. Então, ela já tem uma imunidade um pouco melhor e o seu corpo já está mais preparado para esse momento. Então, a gente percebe que um bebê de 6 meses que já tem a sua cervical um pouquinho mais madura, ele já tem uma tonicidade um pouco melhor, já consegue ficar sentadinho. Então, a aula, ela passa a ser interessante a partir desse momento. A partir dos 6 meses de idade. 6 meses de idade. Tá. Legal. Importante sempre falar que sempre vale a autorização do pediatra. Sem sombra de dúvida. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas fala um pouquinho mais, você queria falar um pouquinho mais da natação? Eu falei bastante da atividade física, mas assim, o que é extremamente importante? Por que a natação é importante? Eu, apesar, né, de viver natação, não estou aqui para levantar essa bandeira só porque é minha área. Não, porque hoje a gente tem acesso a piscinas cada vez maior, né? Então, a natação é extremamente importante para a segurança e a sobrevivência da criança. Quantas e quantas vezes a gente ouve, infelizmente, casos de crianças que se afogaram, que se acidentaram na piscina, ou não precisam nem se afogar, mas que carregam depois um trauma a vida inteira. Então, a natação é extremamente importante por uma questão de segurança. Uma criança que inicia a natação e ela passa por um processo de desenvolvimento, de acordo com o seu nível maturacional, sua idade, ela consegue trabalhar sobrevivência, ela consegue ter a noção de que o que pode acontecer. Se ela cai na água, o que eu consigo fazer para que eu tenha essa sobrevivência? Então, esse eu acho que é o principal fator. Se eu olhar como mãe, né, como já te colocou, eu sou mãe de 2 filhos, no primeiro momento, o que mais importava era a natação por uma questão de segurança. Porque eu queria ter a tranquilidade, realmente, de que os meus filhos, se acontecesse algum acidente, conseguiriam se resolver nessa situação. Muito bom. Jorge, nos outros programas você tinha comentado que você não aprendeu a nadar enquanto criança, né? Não aprendi. Aí eu te faço 2 perguntas para pegar esse gancho da resposta da Alê. Mais uma dificuldade de não ter piscinas onde você morava, ou você não gostava? Algum motivo assim especial? Eu acho que pode ser também devido a não ter muita piscina, não ter tido estímulo e por ser muito fissurado em outro esporte. Acho que isso afasta um pouco as crianças, né? Aquele moleque, eu fui
gostava de jogar bola na rua. Meu negócio era jogar bola na rua. Minha infância era jogar bola na rua. Tá. É o que muita criança, que nem ela falou hoje, muita criança não tem disso mais. De poder brincar na rua. O brincar, infelizmente, hoje dessas crianças é videogame, computador, notebook, celular. É a brincadeira que eles têm. E em algum momento, assim, quando você era criança, você foi para uma piscina, para uma praia, com os amigos, e assim, você ficava meio receoso, ficava ou não? Era peito aberto? Não tinha medo de entrar no mar. Piscina não ia tanto, mas praia ia muito. Eu lembro, é até engraçado, ele falou desse negócio da piscina, e eu lembrei uma vez que estava andando na borda da piscina. E eu dei sorte de não morrer, porque eu estava andando e meu pé afundou, e eu estava andando com meus amigos. Sorte que eu tinha um amigo mais velho, ele me puxou. Eu caí na piscina. Não, se você não sabe nadar, você se debate. Então o moleque me puxou. Mas foi uma... Não fiquei com trauma. Não sei se isso teve algum trauma. Mas tropeço... O cara puxou, mas eu... Subiu. Foi assustador. Eu lembro que foi assustador. Mas eu não sei se isso foi um dos motivos que não levou a procurar natação quando pequeno também. Eu vim agora depois de grande, porque eu despertou interesse e eu fui fazer. Mas eu gostava mesmo de futebol. Muito bom, muito bom. E só para tirar uma dúvida, que o Petrones hoje não está aqui, boia não é segurança, né? Boia de braço, né? Graças a Deus. Boia de braço, né, Petrones? Não é segurança. Na verdade, assim, os pais, às vezes, né? Os pais, as pessoas, em geral, se apegam, né, nessa questão de boia de braço, de espaguete. Publicitário também, adora. Adora. Não é segurança. Isso não garante a segurança do seu filho. Pelo contrário, muitas vezes bota seu filho mais em risco, né? Então a gente precisa quebrar alguns mitos sobre isso. O importante é que a criança tenha autonomia na água. E ela só vai conseguir essa autonomia se efetivamente ela praticar. Se ela tiver aula e tiver um professor que realmente saiba conduzir todo esse processo de aprendizado. Muito bom. E você comentou do professor. Respondendo a pergunta da Márcia, que ela até mandou essa pergunta um pouquinho mais cedo. E, pessoal, quando vocês viram o post lá do convidado, se vocês já tiverem alguma pergunta que vocês queiram fazer, manda pra gente, manda lá inbox pra gente, que a gente já separa essa pergunta, a gente já coloca na pauta e a gente vai tentando tirar essas dúvidas aí de vocês, mesmo que vocês também, de repente, vocês não possam assistir o programa ao vivo. Isso. Ale, fala uma coisa pra gente. A pergunta da Márcia. Existe preferência por parte dos pais do professor ser mulher, ser homem? Existe alguma preferência? Nossa, Márcia, a gente escuta tanto isso. Bom, existe. Existe sim. Principalmente se a gente estiver falando da criança, do bebê e da criança até 5, 6 anos. Em geral, eles pedem mulher. Por quê? Na verdade, existe uma coerência nesse pedido, só que remete à figura feminina, à figura materna. Que a mulher, de repente, tem uma voz, eu acho que é calma, um pouco mais... Mas a qualidade da aula não tem a ver com o sexo do professor. Boa. Se nós tivermos um professor que efetivamente saiba lidar com esse público, com essa faixa etária, entenda quais são as necessidades, qual é o nível maturacional dessa criança, o que a gente pode desenvolver com essa criança, não é o sexo que vai fazer com que a aula seja melhor ou pior. Na verdade, pode ser que num primeiro momento o aconchego seja um pouco mais fácil com a mulher, mas a gente vê inúmeros professores com uma qualidade de aula excelente. Nós temos professores que dão aula de bebê e que a aula é um sucesso. Então, acho que isso é um ponto que, assim, é um outro mito, mas nós vemos muito isso na nossa sociedade. Verdade. Muito bom, gente, muito bom. Jorge, quem está aí com a gente? Tem alguma pergunta aí? Não, tem aqui, ó. Acabou de entrar Carlos Couto. Abraço, Carlinhos. Carlinhos, tá voando. A Priscila, depois do último comentário, Priscila Ferreira, ela escreveu assim: pura verdade, sempre falo isso sobre os pais. E ela falou aqui: penso da mesma forma, já sou fã da Lê. Ale, já tá confiando aqui, Ale. Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, vamos lá, vamos para as notícias, rapidinhas para a gente aproveitar aqui a presença da Ale hoje. Isso. O Almir Júnior
a gente comentou dele, a gente apresentou ele há uns 2, 3 programas atrás. O Homem Júnior ele foi prata no Mundial de Atletismo, né? No último dia de disputa, o Mundial foi disputado em Birmingham, na Grã-Bretanha. O atleta Homem Júnior, na prova do salto triplo, fez bonito e trouxe para casa a medalha de prata. Com um salto de 17,41 metros, seu melhor salto na carreira. Tá? Então, quer dizer, acho que essa prata vem com um gostinho de ouro para ele, né? E ele superou a melhor marca que era dele também na temporada, mas ele foi superado por apenas 2 centímetros pelo americano Will Clay, que fez 17,43. Com a prata, ele repetiu a façanha do Jadel Gregório, que já também tinha sido segundo colocado nos mundiais de 2006 e 2008. Um outro brasileiro que nós ficamos na torcida no domingo foi o Thiago Braz, no salto com vara, o campeão olímpico, né? O Thiago disse que teve um problema técnico, depois não se adaptou à pista e lamentou por não ter treinado tanto no local da prova. Ele ficou longe do pódio. Infelizmente, né, a gente viu acompanhando que ele estava tentando mudar a técnica do salto, tudo, mas infelizmente não deu certo. Bom, o outro ficou com o francês Renaud Lavillenie, aquele mesmo que perdeu para ele aqui no Brasil, saiu reclamando da torcida, mas ficou, ele conquistou o tricampeonato indoor, ou seja, um excelente atleta mesmo. Só não precisa chorar, né? Exatamente. Mas é que não estava acostumado, né? Realmente foi algo atípico aqui no Brasil. Aqui a gente torce, né? Bastante, né? Mas, enfim. Bom, no domingo também nós tivemos o Oscar. Esse programa hoje está bem Nelson Rubens, hein? Hoje nós tivemos... Tá a cara do Petrones. Tá a cara do Petrones. O Petrones, ele falta, né? Bom, Kobe Bryant, ele ganhou o Oscar. A gente também tinha comentado aqui em janeiro, quando foi indicado o documentário. Ele fez um documentário em cima do poema dele, chamado Dream Basketball, né? Ele ganhou como melhor curta animação esse documentário, então é uma animação, tá? E, na verdade, já era um dos francos favoritos, porque ele reuniu um timaço para fazer esse filme, né? Ele já trouxe o Green Kane. Green Kane, para quem não conhece, é o ilustrador de A Bela e a Fera e o Aladdin. Tá ruim de... Tá ruim de parceiro, hein? Aí ele trouxe também o John Williams, que é um compositor somente responsável, porque se eu desse, ia ser a pauta só do currículo do John Williams. Bom, o John Williams é responsável pela trilha do Star Wars. Então, assim, eu não vi ainda a animação, eu não vi, eu estou super curioso para poder ver. Eu recomendo quem conseguir ver aí, né? Mas deve ser muito bacana mesmo, porque é um timaço, né? Só o teaser que eu tinha visto já tinha ficado muito legal mesmo. Tá? Muito bom, muito bom. Seguimos aqui, Jorginho? Seguimos aqui. Vamos aqui com a Lê. Vamos com a Lê. Perguntas para Lê. Bloco aqui com a Lê, muito bem. Olha, explica principalmente para os novos pais, né? Os pais não frescos, né? Que senão fica ruim essa frase, pai fresco, né? Meu Deus do céu. Mas os novos pais que acabaram de ganhar o seu filho e que pretendem colocar as crianças para nadar. Explica um pouco como é que acontece a aula de natação para bebê. Qual a expectativa, vamos dizer assim, que o pai precisa ter em relação à aula? A aula de natação para bebê é uma aula que, basicamente, a gente tem como objetivo geral trabalhar a ambientação da criança na água. E a gente tem a interação do pai com a criança. Então, a aula de bebê, quando a gente fala aula de bebê, dos 6 meses até os 2 anos, em geral, na maioria das academias, são aulas onde o pai participa da aula. As aulas são basicamente lúdicas. A gente trabalha bastante de deslocamento, variação de posição de corpo na água, diferentes empunhaduras de maneiras de segurar o seu filho, trabalha muito roda cantada, socialização com outras crianças, e a gente, dependendo da faixa etária que eles estão, a gente vai começando a trabalhar movimentos de subir em tapetes, trabalhar equilíbrio, enfim, a gente vai trabalhar bastante fortalecimento de musculatura das costas, né, da musculatura dorsal. Por quê? Porque é super importante para a criança entender o corpo dela. É uma aula onde a criança vai aprender a nadar na natação de bebê? Não, ela vai aprender a ter uma relação tranquila e prazerosa com a água.
e é um momento extremamente importante para criar vínculo e aumentar ainda o vínculo do pai e do filho. Então, uma aula de bebê normalmente está vinculada com o prazer. Todos os bebês fazem aula, entram na piscina de maneira tranquila? Não. Mas essa adaptação ela acontece. Então, em geral, é isso. A gente vai trabalhar bastante movimentação, mudanças de decúbitos e, quando a criança estiver pronta e preparada, as imersões, que em geral é o que traz mais ansiedade e angústia para os pais. Os pais, alguns eles querem mergulhar logo, outros têm medo de mergulhar, outros acabam pegando eles, não deixam eles escapando da criança, enfim. Na verdade, a gente tem todo um processo para chegar neste momento. O que é importante, não é restritivo, mas é importante. É importante que o pai não tenha medo, os pais, né? Quem for acompanhar a criança não tenha medo, o pai, a mãe, não tenha medo da água, porque muitas vezes aquele medo, aquela ansiedade, aquele receio é passado para o bebê. Ou até mesmo insegurança, né? Insegurança, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida. Se o pai não tem ele mesmo não está bem resolvido com a água, não tem um bom equilíbrio, a gente não pode colocar em risco a criança mesmo. Muito bom. E olha, me fala uma coisa, quais são as principais dúvidas, né, que o pai tem quando ele chega para a aula de natação para bebê? Tá. Em geral, né, como que o filho vai? Porque quando a gente fala de bebê, a gente está falando de uma criança que não é desfraldada. Então, ele tem dúvida em relação à questão da vestimenta do bebê. Isso é importante para a gente trabalhar com várias crianças num ambiente limpo. A gente precisa usar aquelas fraldas especiais para a piscina. É importante colocar uma sunguinha, um biquíni por cima, porque se a gente fizer uma movimentação para ela estiver meio frouxinha, a gente pode escapar. Eles perguntam se pode ser que a criança faça xixi ou evacue durante a aula. Isso acontece muitas vezes. Perguntam o que a criança pode comer antes da aula, se a criança ela vai sentir frio, falam bastante da questão da temperatura da água. Então, tem algumas dúvidas importantes. E aí tem as questões, né, da entrada na água. Como eu entro como eu entro com meu filho no colo, eu deixo meu filho, como que eu vou fazer essa organização? Outra dúvida que é comum se eu estou indo sozinho com meu filho, como eu vou cuidar depois, trocá-lo? Enfim, a gente tem algumas dúvidas que extravasam, não é só a piscina, é o antes e o depois. O que é legal, assim, conforme os pais vão entrando nessa rotina, entendendo um pouquinho, é importante que a gente oriente, olha, a questão da alimentação, a questão da hora que essa criança vai entrar na piscina, isso é uma coisa fundamental. Não adianta você marcar aula de natação no horário de sono do seu filho. Provavelmente essa criança vai chegar, esse bebê vai chegar irritado, vai chorar mais vezes. Então, a gente precisa pensar bem toda a estratégia do dia. Pensar primeiro na agenda do próprio filho, depois pensar numa outra atividade. Exatamente. Depois pensar na agenda do pai, pensar em outra atividade. Exatamente. Boa. Muito bom, muito bom. Rogério, e aí? Temos alguma novidade? Aqui, Daniele falando que a Lê está arrasando. O pessoal está curtindo muito aqui, falando que está muito legal. A Lê passando bastante informação, o pessoal está curtindo bastante. Muito bom, muito bom. Obrigada. Chegou uma pergunta aqui, como diz o Petrones no meu Twitter. Ale, crianças com necessidades especiais, como que funciona? Vamos lá. A gente tem que entender que, sim, crianças com necessidades especiais, elas também podem e devem praticar atividade física. O que a gente precisa tomar cuidado é a expectativa que nós temos em relação ao desenvolvimento delas. Então, algumas crianças que têm necessidades especiais, elas vão ter um tempo diferente para o aprendizado. Então, e aí também depende muito de cada tipo, qual é a necessidade, né? Então, algumas crianças com dificuldade motora, outras com questões neurológicas, mas assim, a água, em geral, acalma essas crianças. Legal. O importante, que eu acho que é um dos principais pontos, né, que é a melhora do desempenho motor dessas crianças. Sem sombra de dúvida. Socialmente também,
né? A gente não pode esquecer que a natação para bebê é o primeiro esporte que a criança pratica junto com, né? E pratica junto com os pais. Sim. Isso que esse vínculo emocional também é muito forte. É muito importante. É muito importante. A gente consegue, desculpa, Não? melhorar a questão de tonicidade em muitos casos, né? A gente tem, muitas vezes, hipotonia, mas também a gente tem hipertonia. Então, na água, isso é extremamente positivo, exercício, atividades na água. Além dessas questões motoras, nós temos várias outras vertentes, principalmente neurológicas, mas hoje a gente atende bastante autista e a gente consegue perceber uma melhora social e uma melhora de comunicação absurda. O tempo é outro, mas a gente consegue estabelecer esse canal, essa comunicação. Você falou do autista, tem um menino aqui na competition, ele fazia futebol comigo, ele parou o futebol e só foi fazer natação. Aí, esses dias, eu vi um moleque, depois de algum tempo, meu Deus, como esse moleque se desenvolveu, tá um touro de forte. Ele me deu um abraço, o Pedro, ele quase me quebrou, o moleque tá mais forte que eu. Mas se desenvolveu demais, curtindo a natação, é o esporte que ele mais, parece que ele adora, é o esporte que ele mais adora é a natação, e o moleque se desenvolveu demais, um belo trabalho da equipe. Eu acho que independente do esporte, né? Eu acho que você falou a coisa mais importante na visão dos pais e de pensando também na visão da criança. Primeiro que ela está gostando da atividade, né? E fundamentalmente que ela se desenvolveu. Então, assim, independente, né? Ela podia ter parado de fazer o futebol, ter feito uma ginástica artística, sim. Ela poderia ter parado e feito um outro esporte, enfim. Eu acho que é importante esse desenvolvimento dela e que os pais tentem encontrar isso, que é o melhor, né? Porque muitas vezes talvez a pessoa não vai se adaptar naquela atividade, porque a criança, o pai, o professor, enfim, ou mesmo a estrutura do local. Então, são todos vertentes que sim podem influir. E de repente, numa outra atividade, talvez você nem conheça tanto, ela possa estar se desenvolvendo melhor. Eu tenho, assim, né, já tive vários casos nesse meu trajeto, mas assim, tem 2 casos que são bastante significativos para mim, né? 2 aqui na competition, aconteceram aqui na competition. Um, assim, de um menino que entrou na natação e ele não falava, não se comunicava. E hoje ele fala, ele canta, ele conversa, se faz, o quanto houve essa mudança, mas assim, o quanto o professor estava disposto a fazer essa mudança. Isso é uma coisa muito importante. Eu acredito assim, que nós temos que, não podemos excluir e falar assim, não, vamos ficar só com essa criança. Não, vamos integrar, sim. Vamos, perdi a palavra. Fazer uma natação, fazer um esporte inclusivo. Inclusivo, é essa palavra. E um outro caso, assim, de uma mãe veio conversar comigo antes de fazer a matrícula. Olha, minha filha tem assim, assim, assado, eu queria uma aula de personal. Eu falei, por que um personal? Não, porque ela acha que não vai dar para não ser um personal. Eu falei, vamos ver o seguinte, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade. Eu tenho um professor certo, tenho um professor que vai conseguir fazer essa inclusão. E se não der certo, a gente parte para o personal. Pode ser? Mas saiu, não fechou na hora, daí a pouco, não deu umas 2, 3 semanas, ela voltou. Ela falou, eu vou tentar. Então, olha assim, você para ver hoje, assim, é muito legal, é muito bacana, é uma outra história, é uma outra... Eu vou até tirar, eu vou até tirar o óculos, eu vou falar, viu? Anames, aumenta o som, Anames, é o seguinte, papais, mamães, proprietários, vamos começar a fazer um esporte mais inclusivo. Eu sei que muitas vezes, quando chega uma criança e a gente se desespera, porque a gente muitas vezes não sabe, a gente não tem a informação, a gente nem sabe por onde vai começar. Então é importante a gente construir a nossa base, que é o conhecimento, que é a informação, e aí sim vamos pensar, né, com criatividade. A criatividade é uma ferramenta para solucionar problemas. Então, com a criatividade, com os recursos, vamos tentar ver se a gente consegue sim atender aquela pessoa. Mas não, primeiramente, a gente desistir. Eu quero um personal. Eu vou deixar
no hotel, não, no apartamento, vou usar as dependências do apartamento, na verdade você não quer expor, você não quer sociabilizar, e é importante sociabilizar, entendeu? Então, assim, vamos tentar. Eu acho que a gente precisa primeiro fazer esse primeiro movimento, tentar encontrar pessoas, as pessoas se estudarem, se prepararem, e os proprietários de escolas, de atuação de academias, também começarem a olhar para esse público. Muito grande, é um segmento muito grande, que a gente vem crescendo a cada momento. Sim, porque a gente batalha isso, acho que a gente batalha por tantos direitos, né? Então a gente precisa aprender. E além da questão da gente realmente estudar e buscar conhecimento, eu acho que, de novo, eu caio, né, na tecla. O professor faz a diferença. Amar o que faz, né? Você se doa, e aí quando você entrega com tanta qualidade, com tanta verdade, que a relação, ela acontece, realmente o resultado é positivo, né? Pode ser que não é isso, não vamos ter um desempenho fenomenal, mas nós vamos ter uma melhora na qualidade de vida dessa criança, dessa família, eu diria. Verdade. É isso aí, é isso aí. E assim, só para a gente completar também, vamos aprender, né, todo mundo que está envolvido, a falar com o pai dessa criança com necessidades especiais também. Certeza. Não estou falando só no âmbito esportivo, né? Todos, viu, amigo? Vou te falar, o pessoal aí do Shopping Top Center, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Calma. Vamos aprender a vender ingresso, né? Quando a gente precisa de ingresso, enfim. Marcelinho, Alexandre Liane entrou, mandando aqui, oi, Ale, saudades, parabéns pelas palavras. Oi, Indy, saudade. Muito bom. Indy, acabou o treino, né, Indy? Vamos lá, vamos curtir aqui o Spot Show, Indy. Bom, falar nisso, nós estamos há 2 dias, né, 48 horas, desde 48 horas, o 13º encontro de técnicos. Você não fez inscrição ainda? Não tem problema. Faça na hora a inscrição. Então, sábado e domingo, 13º Encontro Nacional de Treinadores de Natação. Técnico Flávio Lopes, mais de 20 anos de experiência lá em São Caetano. Professor Mirko Servais, que esteve aqui com a gente na semana passada. Junto com o professor Tiago, vai estar falando sobre a metodologia do SESC, que já provou aqui, já dá resultado. Professor Ivo Moraes, o grande Ivan, está vindo com um trabalho novo, de trabalho de funcional para natação, para essa natação de base, muito interessante. E também o professor Sérgio Lona Marques, técnico, head coach do Minas Tênis. Então, se você ainda não fez inscrição, meu amigo, não perca esse final de semana, dias 10 e 11 de março, lá aqui em São Paulo. Vamos aí, boa. Isso aí, Vamos lá, entra lá no site www.encontronatacão.com.br. Nós estaremos lá, certo, Jorginho? Certo. Nós estaremos lá. Aí, o Alexandre Diane, o Indy está aqui. Ale, estou te esperando no encontro. Pode ser Indy, sabe que eu nunca não perco. E aí, assim, a gente não fala de todo mundo, certeza que vai ter a parte da emoção do Indy, né? Não tenha dúvida. Vai ter. Vai ter. Certeza. Domingo, se prepara que domingo. Várias histórias, né? Domingo, o Urso vai falar alto no domingo. Se prepara, domingo, viu, gente? Muito bom, vamos lá, Jorge, mais alguém aqui, enquanto eu checo aqui meu relógio. Aqui a Silvia Francischini está aqui com a gente também. Opa, beijo pra Silvia. Isso, Eduardo Lopes está aqui com a gente. Opa, abraço pro irmão, aí, o irmão hoje tá bem. Aí, tá com moral, hein? João Rodrigues Fernandes Moreira também está aqui com a gente. Samanta Freire mandando um beijo para ele. E toca o baile. E aí, Marcelinho? O que aconteceu? Muito bom, estamos voltando aqui, estamos voltando. Estou pegando aqui, rapaz. A Silvia tá mandando beijos para vocês. Boa, beijo para a Silvia também. Obrigada, beijo.
Vamos lá. Muito bom, vamos lá, vamos para o vôlei. Playoffs da Superliga, quartas de final, melhor de 3 jogos, começando sábado. Boa. Bom, vamos lá para os emparelhamentos que ficam, né? Vamos. Bauru, que classificou em oitavo, pega o Praia em primeiro. Da praia. Praia, né? É. O Pinheiros acabou na 7ª posição, pega o Sesc do Rio. Sesc. Sesc favorito, você está indo só nos favoritos, né? Ah, mas... 6º lugar, classificou o fácil. Fluminense, vai pegar o Minas. Minas. Terceiro. Pô, até a Alessandra está aqui, gente, dando uma força, hein? E o 4º jogo, Osasco, 5º colocado, pegando o Barueri. Não, desculpa. Barueri, que é o 5º, e pegando o Osasco, que é o 4º. É o confronto mais equilibrado esse. Muito bem, na sua opinião? Eu acho que ainda dá Osasco. Osasco, eu também. Mas é equilibrado. Equilibrado. Eu gosto do Barueri também, mas acho que dá Osasco. Mas as semifinais eu acho que vai ser um bicho. Se passar todos os favoritos, as semifinais vão ser fantásticas. Muito bom, chegamos naquele momento, os nossos palpites, a nossa futurologia. E hoje o nosso amigo Petrônio não está aqui para defender, mas o nosso convidado também, para ele é um sonhador. Bom, vamos acabar conhecendo os últimos 2 países do grupo C. Aliás, como é que está a sua expectativa para o final de semana? Você já está naquela fila doida para comprar o álbum de figurinhas da Copa ou não? Oh, legal, hein? Vai ser muito legal. Vou comprar, hein? Vai, vou comprar e vou trocar com a molecada nas aulas. Aqui nesse programa a partir da próxima semana. Também? Você já recebi. Ah, Já então recebi, beleza. Chico, já recebi lá com você. Um abraço. Beleza. Separa o meu álbum lá, Já domingo. está escutando, né, Pedro? Onde você vai trocar Domingo. figurinha? É aqui, Pedro. Pode vir aqui no programa. Pode vir aqui no programa. Vou ajudar que eu ajudei há 4 anos atrás. 4 anos atrás, não muda nada. Não mudou nada, continua. Seguinte, vamos lá. Vamos falar da França. Né? França, 15 participações na Copa. A melhor posição foi campeã, infelizmente, em 98. Lembramos Aquele bem. 3-0, né, contra o Brasil. Os melhores times: Paris Saint-Germain, Mônaco e Olympique, né, de Lyon. Depois nós temos o sistema de jogo da França 4-2-3-1. Né, melhor jogador. Aí eu acho que, né, a gente pegou o Paul Pogba, do Manchester United, mas tem mais gente boa, né? Tem muito mais nesse time aí. O goleiro é bom. Zagueiro, um Titi que joga no Barça, muito bom. Tem esqueci o nome do cara, mas o time da França vem forte, hein? Bem forte. Tá em nono. Ele aqui, eu vou te falar, nono no ranking masculino, 6º no ranking feminino. Muito legal. Estreia contra a Austrália, 2º jogo contra Peru Vitória. e o 3º jogo contra a Dinamarca. Talvez um empate ali. Mas esses 2 primeiros ganham. E atropela o Peru do nosso amigo Petrônio. Isso. Todos nós achamos que a França vai até a semifinal. Forte candidato, hein? Forte candidato. Time muito bom da França. Time muito bom. Lembrando que se a França sair em primeira do grupo e for até a semifinal, como a previsão nossa, cruza, se o Brasil for primeiro no grupo, com o Brasil na semifinal. Deus queira. Né? Então, tem esse caminho aí. Deus queira. Porque depois de 2 eliminações, pelo amor de Deus, né? Mais Tá na hora de dar o troco nos caras. Vai rasgado. Na verdade, nós perdemos 3 seguidas, né? Tem Se juntar a final de tem 86, 98 em 2006. 2006. Né? São 3. São 3, na verdade. Ai, meu Deus, como é bom ser Não, velho. Olha lá, olha o senhor. Calma. Nossa, Olha, em 86, deixa eu falar, né? Uma besteira, né? Uma série agora. Em 86, era uma menina, né? com certeza. Era uma Né? menina. Meus pais tinham ido para o México assistir a Copa, enfim. E aí a gente. Seus pais estavam lá no México. E aí a gente perdeu, fiquei sem comer pão francês, não tem igual bobeira, só bobeirão, hein? Mas tudo bem. Se for assim no pão, pelo menos esse grupo é melhor. Se for de base de pão, esse grupo é melhor. Porque você tem a França e tem a Austrália, né? Tem 2 tipos de pães muito bons, né? É bom agora, né? Muito bem. Mas falando de pão, a gente lá lembra lá do Natal e vamos falar do Peru, né? Bom, história das Copas, 5. Aliás, tem muita seleção que está indo pela 5ª vez para a Copa, hein? Eu estava
estava preparando esse Slide slide. Trabalhístico, hein? 5 é um número bom. Melhor posição, 7º lugar em 70, tinha um timaço, né? O Lille, Corinthians, né? Jogou para o Brasil nas quartas, né? 3-2 para o Brasil. Times, os melhores times do país, o Aliança Lima, o Melgar, né? O Barcelona Melgar, e o Real Gagliasso, que o Santos conhece bem, né? O Santos já começou. O Santos já fez nos conhecer um pouquinho mais sobre esse time. Pra gente aí. Tudo bem que jogou na altitude, mas ok, né? Bom, melhor jogador. Cueva do São Paulo! Eu vou pular isso. Eu vou pular isso. E o Guerreiro também, né? Aqui não tá jogando, né? Mas o Guerreiro é bom jogador. Eu também gostaria de escrever o Guerreiro. Eu também gostaria mais, mas fui obrigado a escrever o Cueva. 11º no ranking masculino, 57º no ranking feminino. Jogos da primeira fase, pega a Dinamarca na estreia, depois a França e a Austrália. E ganha da Austrália. Olha, eu vou falar uma coisa, Petrone, só empata com a Austrália. Mais nada, viu? Só empata com a Austrália. Mas eu não sabia que estava tão bem no ranking masculino assim não, viu? Tá em 11º. Não tá no ranking até que bom, hein? Tá quase ali entre o 10, tá bom. Mas eu acho que é um ranking meio fajuto esse. Tá, né? É meio fajuto. Petrones não passa da primeira fase. Não passa. Eu e o Jorge, a gente acha que não passa. A Alessandra também não acha. E você me coloca eles até as quartas de final, Petrones. Meu Deus. O Petrones ele não estava legal o dia que ele fez isso aí. Apesar que ele copiou, né? Agora a gente pode falar a verdade que ele copiou as coisas. Desse daí ele quis dar uma inventada. Eu vou te falar. Foi movido pela emoção. Enfim, vamos lá, vamos ver. Piora, viu, gente? Piora. Eu já vi os resultados dele. Bateu no grupo E, semana que vem a gente vai falar no grupo D. Bom, falar uma coisa bem interessante. Esse ano começou a Major League Soccer, a Liga de Futebol dos Estados Unidos, com mais um time. São 23 equipes, são 23 franquias disputando o campeonato lá. E agora tem o Los Angeles Futebol Clube, que tem como proprietário um produtor de cinema e o Magic Johnson. Muito legal. Então, assim. Mas o mais legal é que esse time da Califórnia, ele está chamando a atenção. Ele ganhou do Seattle Sounders, já logo na estreia, mas antes da estreia já estava chamando por causa do patrocinador master, né? Que a gente vê na camiseta, que é o YouTube. O YouTube está patrocinando o time. E mais do que isso, né, o YouTube, além de patrocinar o time, ele está tendo a possibilidade de transmitir os jogos do Los Angeles por streaming e vai transmitir 30 dos 34 jogos por streaming, que é uma coisa que está crescendo muito nos Estados Unidos. O YouTube TV ele só é um sistema que só tem lá nos Estados Unidos. Passa lá, né? A pessoa precisa assinar, tá? Custa $35 por mês, tá? E você assiste várias outras coisas. Eles já estão transmitindo Copa do Rei da Espanha. Aos poucos eles estão tentando entrar no esporte, tá? O contrato de 3 anos é de $18 milhões. Algo em torno de 58,7 milhões de reais, tá? Os 3 anos. Então são quase 20 milhões de reais, tá? Eu estou falando isso porque tem muito time brasileiro que não tem, né, como patrocinador, e tem muito time que não tem nenhum patrocinador master. Hoje, Corinthians, não tem um Corinthians, não tem. Pode um time desse tamanho não tem patrocinador master. Né? E você vê a verba que esse time novo nos Estados Unidos está recebendo, tá? Eu achei sensacional, eu acho que é o caminho, né? Acho que vai demorar ainda essa questão do streaming aqui chegar no Brasil. Acho que para os outros esportes, fora do futebol, aqueles que não têm visibilidade do streaming, é um grande caminho. Isso é uma aposta nossa, principalmente aqui no Cuca Beta. Com certeza. Bom, vamos ver um pouquinho a chave, vamos falar da gestante, Ale? Vamos lá. Muito bom falar da gestante. Ale, qual a importância da atividade física para a gestante? A gestação é uma fase bastante delicada para a mulher, né? Então, porque a mulher ela vive uma transformação, uma alteração corporal muito grande, muito intensa, né? Tanto na questão estrutural como hormonal, enfim, ela tem uma mudança muito grande. A atividade física faz com que a mulher lide melhor com essas modificações corporais.
auxilia a mulher no controle do peso. Isso é algo muito importante também para a gente conseguir manter uma gestação saudável para a mulher e para o neném. Ela faz com que a mulher diminua um pouquinho o seu estresse e a sua ansiedade. Gestante extremamente ansiosa, bastante insegura, muitas vezes, principalmente no finalzinho, no último trimestre gestacional. E ajuda a mulher em várias outras questões. Ajuda a mulher na circulação, então a gente tem menos edemas, tem menos inchaços, diminui um pouquinho das dores lombares, que é bastante comum na gestação. E tem uma coisa muito legal, e que a gente não pensa, mas que realmente é muito importante, ajuda a autoestima da mulher. Porque a mulher, antes de engravidar, a mulher se conhece desde sempre e tem a sua imagem corporal, o seu corpo, né, a vida inteira. De repente, em 9 meses, ela tem um aumento de peso praticamente de 20% do seu peso corporal, tem uma modificação na sua estrutura física, uma alteração hormonal muito grande. Então, a mulher, na gestação, realmente ela precisa de um cuidado, ela precisa fazer atividade física, é importante que ela faça atividade física com quem conheça sobre atividade física para a gestante, que ela converse com outra gestante, porque esse ambiente faz com que ela fique mais confortável, ela diminui as dúvidas, ela diminui a ansiedade e, além de tudo, ela consegue manter a sua condição física, não melhorar, não perder peso, nada disso, não é uma questão estética, é qualidade de vida. E quais são as atividades indicadas para a gestante? As mais indicadas são as atividades que a gente não tenha muito impacto, tá? Então, não pode ter muito impacto por uma questão importante. Aí nós temos articulações mais vulneráveis na gestação. Além disso, atividades que a frequência cardíaca não se eleve demais. Mas existe, aí o ideal seria, né, para quem já faz uma atividade, mas não é um atleta, ou não tem uma atividade extremamente, não é extremamente regrado numa atividade física, o ideal é começar com natação ou hidroginástica, um condicionamento físico na musculação é possível também, a gente vai adaptando alguns exercícios, alongamentos, a yoga é muito importante porque ajuda a trazer esse equilíbrio, enfim. De uma maneira geral, a grande maioria dos exercícios são possíveis na gestação, o que a gente evita altos impactos, muitos saltos, enfim, por conta da preservação realmente do corpo da mulher. E quais os principais cuidados que a gestante precisa ter, né? Tá, eu acho assim, a gente precisa entender um pouquinho do histórico de cada gestante, mas se a gente tem uma mulher que não teve nenhuma intercorrência, nenhum problema prévio à gestação, ou não teve nenhuma gestação anterior que foi interrompida, em geral, a mulher precisa se preocupar com a frequência cardíaca na água, com uma boa hidratação e com uma boa alimentação. É importante que a mulher se alimente antes de fazer as suas atividades, que ela mantenha a sua hidratação o tempo todo. Então, são três questões bem relevantes. Conforme as semanas gestacionais vão passando, a gente evita alguns exercícios na posição supina, deitado, por uma questão da gente ter uma diminuição da circulação e uma possível falta de ar. Então, a gente vai começando a restringir e adaptar alguns exercícios. Mas, de uma maneira geral, tem que se preocupar. Frequência cardíaca, alimentação e hidratação. É importante também que a mulher use roupas bastante confortáveis para fazer essa prática, que ela faça sempre com autorização médica, isso é essencial. Ou obstetra, ou ele precisa saber exatamente qual é a rotina da mulher e que ela faça acompanhada, supervisionada por um professor que tenha esse conhecimento. Isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Olha, só para a gente fechar essa questão aqui da gestante, assim, depois que ela deu à luz, né, teve a criança, a partir de que mês ela já pode retornar às atividades? Porque eu vejo que tem uma ansiedade muito grande da mulher retornar à atividade. Nós temos dois extremos, né? Tem aquela mulher que na verdade, ela não vai para a atividade, não volta, e aquela que quer voltar em seguida. O que é importante? A gente entender qual tipo de parto que essa mulher teve. Então, na verdade, o parto cesariano, ele demanda um tempo maior de recuperação. Mas, mais que tudo, em geral,
o médico ele autoriza o retorno. Se for um parto normal, em geral de 45 dias a 2 meses, a mulher já pode retornar para a prática de atividade física. Não de todos os exercícios, mas já pode praticar novamente atividade física. Na cesárea, em geral, eles dão uma seguradinha. Mas a gente consegue, mais uns 2 meses, 3 meses no máximo, já está voltando a fazer atividade física. É claro que não imaginar, a gente volta, não é porque nós não estamos mais grávidos, que a gente volta na mesma performance que nós tínhamos antes de engravidar. A gente vai voltar e vai voltar com alguns cuidados ainda. Com certeza. Muito bom. Então, mamães aí, passou esse período, procure um médico, peça liberação para o médico e volte com a atividade, né? Continuar com uma vida saudável e, se possível, até faça atividade junto com o seu bebê. Tem muitas atividades que as mães fazem logo quando assim nasce a criança, né? Sim, várias. Então, procure um médico, procure um lugar especializado e continue a ter uma vida A saudável. mulher, mesmo amamentando, ela pode fazer atividade física. Existe também um mito que a mulher grávida não pode fazer atividade física, porque senão vai mudar a qualidade do leite, o gosto do leite, enfim, é um mito. Nós vamos trabalhar com exercícios que não causem, não tem um impacto muito grande. Nós vamos trabalhar com exercícios anaeróbicos, é isso que eu falei. Nós não vamos ter uma produção de ácido láctico, nada disso. Então, o exercício tem que ser conduzido para um retorno, sabendo que a mulher está grávida. E o fato da mulher amamentar após a gestação, ele realmente é muito importante ele ser comentado, porque algumas mulheres não amamentam após o nascimento do filho, e aí isso faz uma diferença na questão também de quanto ela vai se alimentar e de quanto ela vai se hidratar. Mas é essencial que a mulher volte a praticar atividade física. Com certeza. Desculpa. Não, Tô falando demais, né? Não. Inclusive, a voltar aquela questão hormonal da mulher, né? Assim, não fala, depois que nasce, está tudo ok. Não, nós temos ainda uma grande quantidade de mulheres, né, de pós-parturientes, que têm problemas hormonais fortes, e a depressão pós-parto está aí, cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então, o exercício físico auxilia também neste momento. Boa, Lê, boa. Muito bom. Então, o Alessandro derrubou todos os mitos. Até o mito do Petrones derrubou antes do programa. Falar em Petrones aqui, ó, o Thiago Lopes entrou e falou, cadê o Petrones? O Thiago, o Petrones foi fazer uma externa. Ele comenta aqui, ó, Ale, excelente pessoa e profissional. Grande abraço. Aí o Thiago ainda brinca, estão blindando a lei das questões do Petrones. A gente está preocupado onde está o Petrones e qual externa que ele está fazendo. Aí o Flávio Pena também, parabéns, Alessandra, pelo dia de hoje das mulheres e também por você ser uma excelente profissional. Muito bom. Gente, foi sensacional. Muito bom. Eu falei que você falou. Eu falei. Eu vou te falar, Eu avisei. Você grava tudo, é impressionante, garoto. Eu avisei que a lei ia arrebentar. Nossa, eu achei que ia ser super assim, a gente pode ficar conversando. Aqui tá ao vivo, gente, tá ao vivo. Que legal, que bacana. Muito feliz, obrigada. Ale, muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Tá sempre aberta aqui a casa, a boca aberta está sempre aberta, o Spot Show aqui para quando você quiser voltar, para a gente poder tirar essas dúvidas aí. À disposição, sempre que puder. E obrigado, né? Logo depois já se recuperou aí do acidente, já veio para cá. Então, muito obrigado de coração mesmo. Agradeço muito mesmo. Obrigada, Má, pela parceria de anos, né? Muitos anos, muita estrada. Jorge também. Boa, enfim, confio muito em vocês. Meus filhos estão nas suas mãos, né? Eu devo o recado dos filhos. Acho bom não esquecer de mandar recado pro filho, pro chefe, pra casa. Tô trabalhando. Tô chegando. Logo. Mas queria agradecer a oportunidade. Foi realmente muito bacana. Estava meio nervosa, mas obrigada pela dica da respiração, ó. Ajudou, espero que... Ela até mandou aqui, ó, ainda tem mais um da Márcia. A Márcia, ela diz assim, conhecimento, essa professora é demais. Parabéns, Adê. Muito obrigada, Márcia. Muito obrigada. Beijo aí para todo mundo que viu o programa. Beijo para a Márcia. Jorjão, suas despedidas. Só agradecer. Agradecer, Adê, muito obrigado. Falou
muitas informações muito bacanas, que esclareceu muita coisa para o pessoal. O pessoal curtiu muito e arrebentou. Parabéns, Ale. Obrigada. Marcelinho, tamo junto. Tamo junto. Daqui Sábado, daqui 48 horas, a gente se vê no nosso evento, no 13º encontro de técnicos. Nós vamos estar lá cobrindo. Acompanhe a gente aí, fica esperto aí no Facebook. Nós vamos estar entrando com algumas pequenas lives lá do evento e depois a gente vai estar aí disponibilizando mais coisas. E mais uma vez, se você ainda não fez inscrição, corre, faz inscrição, que vai ser muito legal, tá bom? Boa. E na quinta-feira a gente está de volta. Então, pessoal, bom final de semana. Boa. Curta a gente aí no final de semana. Durante a semana, vejam aí nossos posts, nossos comentários. Isso. E a gente está aqui na quinta-feira para contar uma história bem legal. Nós vamos falar sobre triatlon na quinta-feira. Opa, então, vai ser bacana vai demais. Vai ser bem legal. Você está cravando que vai ser legal. Vai ser bacana. Vai por mim. Não percam. Vamos ver se o Petronas aparece na próxima quinta-feira. Ou vai estar em externa de novo, né? Vou te botar. Pessoal, valeu, abraço. Fiquem com Deus. Obrigada. Tchau, abraço. Até a próxima. Tchau. Tchau.